Aí, agora foi. Olá, pessoal! Bom, então, a gente fez a primeira parte falando sobre os movimentos de aquecimento, né, da reflexologia podal. Então, agora a gente vai se basear na parte dorsal do pé, tá? Então, na região dorsal do pé, a gente pode começar massageando essa região aqui, né, entre o metatarso, né, o tarso metatarso, região dos pés, a gente pode ir massageando. Lembrando que sempre quando a gente for massagear a região dorsal do pé do nosso paciente, a gente vai utilizar só as pontas dos dedos, tá? As pontas dos dedos indicador e dedo médio, não precisa fazer uma pressão tão forte. Então a gente pode massagear com a estimulação dos pontos, né? Utilizando os dois dedos e sempre movimento circular. Lembrando que assim, pessoal, quando a gente faz movimento no sentido horário, então a gente vai estar estimulando aquele ponto. E quando a gente fizer movimento no sentido anti-horário, então a gente vai estar fazendo o que a gente chama de sedação, ou seja, deixando aquele ponto desestimulando um pouco, né? Como assim, professora? Bom, se for pontos relacionados à pessoa que tem hipertensão arterial, então a gente faz no sentido anti-horário, né? Então, se for para pessoas que têm a pressão baixa, daí a gente já faz no sentido horário. Esse é um exemplo só para vocês entenderem, né, a diferença entre utilizar um ponto no sentido horário e sentido anti-horário. Então, quando a gente quer estimular, a gente utiliza no sentido horário. Quando a gente quer sedar, ou seja, diminuir o efeito daquele ponto, a gente usa o sentido anti-horário, tá? Então aqui está a região dorsal do nosso paciente, como eu comentei, a pressão que a gente vai fazer é sempre uma pressão bem suave, e aí eu vou falar para vocês um pouquinho dos pontos principais da região dorsal, tá? Então aqui, no polegar a gente vai encontrar os pontos do crânio, então toda essa região onde pega a região da unha, abaixo da unha, então o polegar ele tá no polegar localiza então os pontos do crânio. Então logo abaixo aqui na lateral, né, um pouquinho mais abaixo da unha tem o ponto da insônia, né? Então até é interessante massagear com as pontas dos dedos quando o paciente relata, né, muita insônia, dificuldade de sono, então aqui tem o ponto que auxilia. Logo abaixo tem a região aqui do maxilar, então nessa parte aqui já vai estimular a região maxilar e também o nervo da mandíbula aqui nessa região, tá? Então esses são os pontos do dedo do pé, do polegar. A unha, exatamente aqui na unha, vai mexer na parte do crânio, então a gente pode fazer também movimentos circulares para massagear essa região do pé. Tá? Aí assim, pessoal, os dedos dos pés, eles vão, nos dedos estão localizados pontos do sistema nervoso também. Então a gente pode estar estimulando os dedos, né, com massagem, dar uma puxadinha, dar uma esticada, né, para estar estimulando os pontos do sistema nervoso na região dorsal. Só que assim, lembrando que para estimular pontos mais específicos do sistema nervoso, aí a gente vai estar trabalhando na parte plantar, tá? Então o ponto plantar é onde vai ter mais pontos a serem trabalhados. A região dorsal também, mas é só o início da reflexologia podal, tá? Então, a gente já estimulou aqui os pontos da mandíbula, crânio e aqui o início dos pontos do sistema nervoso. Depois a gente vai estimular entre aqui a região do tarso, né? Que pega o ponto do pulmão. Então, nesse ponto, a gente pode massagear também, realiza um movimento circular. Então, 5 vezes, geralmente 5 voltinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 vezes, tá? 5 vezes já tá um tempo legal para a estimulação de cada ponto. Lembrando que são muitos pontos, tanto na região dorsal como na região lateral e a região plantar dos pés, tá? Aí assim, pessoal, outra coisa que é interessante vocês estimularem, como eu já falei no início, a abertura dos gânglios linfáticos. Então, os gânglios linfáticos, eles estão localizados entre as articulações, entre os dedos. Então, em cada uma do intervalo entre os dedos, né, vai ter um gânglio linfático. Então, o que a gente pode fazer? Com as pontas dos dedos, dos polegares, a gente vai levando devagarinho os gânglios linfáticos, né, até um pouquinho antes ali da região do tornozelo para realizar a abertura do gânglio linfático, né? Então a gente começa aqui pelo polegar, pela articulação entre polegar e dedo médio e vai deslizando até aqui o início do tornozelo. Mesma coisa aqui na região entre o dedo médio
quer dizer, o dedo indicador, né, e dedo médio, e a gente vai vindo até próxima região do tornozelo, tá? E assim vai, né? Pega aqui dedo médio e vai vindo até chegar no dedo mínimo e também até a região do tornozelo. Então, esse movimento, a gente está estimulando a abertura do sistema linfático, tá? Outro ponto que eu quero ensinar para vocês, aí esse ponto tem relação com a medicina chinesa, é o ponto que a gente chama da medicina chinesa, no caso na acupuntura, de F3. O que é o F3? É o fígado 3. Na acupuntura, a gente utiliza agulha, mas vocês na reflexoterapia, vocês podem utilizar a acupressão, que é o quê? A pressão através do dedo. Então, vocês vão localizar bem aqui, entre a articulação do polegar, né, e do dedo indicador, né, dos pés, vocês vão localizar o ponto aqui, ó, bem na região do tarso, que é o F3, tá? Então, aí vocês estimulam aqui o F3. O F3 ajuda a reduzir dores musculares, por ser um ponto do fígado, e também ajuda em algumas questões, por exemplo, no idoso, que estão relacionadas com o humor, né? Então, alteração de humor em relação ao Alzheimer, em relação a demências, Parkinson e outras alterações neurológicas. Então, como idoso, ele vai apresentar essas alterações de humor, então é interessante estimular aqui, no caso sedar, né, o ponto do fígado, F3. Então, daí nesse ponto, como a gente vai sedar, a gente vai fazer um movimento anti-horário. Então, a gente faz até 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Outro ponto que é interessante de trabalhar ainda na região dorsal do pé, aí tem a área do sistema linfático que fica aqui um pouquinho mais abaixo, né? Então a gente pode estimular essa área aqui um pouco antes aqui do tornozelo, né? Com movimentos circulares. Também faz até movimentos circulares no sentido horário, né? E contando até 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, pessoal, esses foram os movimentos da região do dorso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, então, os movimentos da região plantar. Pessoal, aí assim, depois que a gente já estimulou a região dorsal do paciente, que é a primeira parte a ser estimulada, a gente vai para a região lateral, tá? Então, assim, nos slides eu mandei para vocês todos os pontos da região lateral. Eu vou falar assim de um jeito mais prático, só para vocês entenderem a sequência, tá bom? Mas aí os pontos vocês vão estimulando conforme vocês forem observando no mapinha que eu enviei para vocês nas aulas teóricas, tá? Então, assim, aqui, pessoal, só para facilitar para vocês, o que eu acho importante lembrar? A parte lateral aqui do pé, né? Lembrando que é, né, lateral, só que fica mais na região medial, ou seja, mais próximo ao centro do corpo, tá? Então, assim, na região aqui medial, lateral, só que mais medial do pé, a gente vai ter região da coluna, tá? Então, toda essa parte aqui lateral vai pegar a coluna. Essa área é uma área muito bacana de vocês estimularem no paciente de vocês. O que vocês vão poder fazer nessa região? Vocês vão poder avaliar a dor. Então, primeira coisa, vocês vão avaliar o paciente em relação à dor e depois vocês vão ver se vocês conseguem sentir, por exemplo, algumas bolinhas, como se fossem algumas bolinhas, alguma região que está com alguma saliência a mais, tá? Então, vocês vão fazer a palpação na parte da planta do pé do paciente de vocês. Então, essa hora é bem interessante para vocês também fazerem a avaliação. E assim, como eu comentei, aqui na região medial, então, vocês vão estimular os pontos da coluna. Ó, esse movimento que eu tô fazendo aqui com o dedo, nessa posição, é a posição ideal para a gente trabalhar com a acupressão, ou seja, a pressão de determinados pontos, né, principais, sendo alguns da medicina chinesa, ou seja, da acupuntura, tá? Então, a gente está fazendo aqui a pressão através das mãos, né, pressão manual, lembrando que faz esse movimento aqui de articulação, para que o paciente responda com maior limiar de dor, tá? Então, assim, o que vai fazer a gente saber qual ponto que o paciente está apresentando a alteração é de acordo com o limiar de dor dele, certo?
Turma, então assim, para finalizar a reflexoterapia, a reflexologia, a última posição que a gente executa, no caso, é a região plantar do paciente, tá? Então assim, o que a gente deve considerar? Aqui a gente tem o pé direito do paciente e o pé esquerdo. Considerando que na posição anatômica, né? Então, sempre, qualquer posição anatômica que vocês forem observar, sempre a posição do paciente vai estar do lado oposto ao nosso que a gente está vendo, tá? Então, assim, aqui eu sei que é o pé esquerdo do meu paciente, porque para mim está do meu lado direito, e vice-versa. Aqui é o pé direito do paciente, porque para mim está do meu lado esquerdo, tá? Então, a gente nunca pode se basear do nosso lado, mas sim do lado oposto, que é a posição anatômica, tá? Então, assim. Primeira coisa que a gente deve considerar. Quando a gente se refere ao pé esquerdo, né, do paciente, por exemplo, então a gente deve considerar que no pé esquerdo vão estar quais órgãos que são específicos do lado esquerdo? Estômago, tá? Então, vocês vão verificar o ponto do estômago e também o ponto aqui, ó, do coração. Então, o ponto do estômago e coração estão mais ou menos na mesma proximidade. Então, a gente vai estar estimulando os pontos do pé esquerdo, né, considerando os órgãos que são correspondentes ao lado esquerdo. Mesma coisa o pé direito. Então, vão ter pontos que a gente vai estimular do lado direito, que são correspondentes aos órgãos que estão ali do lado direito, no caso, o fígado, tá? Então, o fígado, um dos pontos que a gente vai estar estimulando do lado direito do pé do paciente, né, no pé direito, e já não vai estimular no pé esquerdo. Outra dica que eu vou dar para vocês, pessoal, é em relação ao intestino. O intestino, como a gente já sabe, ele fica localizado nos dois lados, certo? Então, dos dois lados do nosso corpo passam o intestino. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso juntar o pé do meu paciente, os dois pés, deixar os dois pés bem juntinhos e automaticamente fazer essa massagem aqui, ó, para soltar o intestino grosso. Então, o intestino grosso vai vir por aqui, aí faz o trajeto horizontal e desce. Lembrando que no nosso intestino a gente tem os cólons, né? Cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente sigmoide, tá? Então, no pé também essa parte, esse movimento corresponde ao estímulo do intestino do paciente. Pessoal, aí assim, depois que a gente já estimulou todos os pontos e que a gente já avaliou cada um deles em relação à sensibilidade do paciente, qual que ele apresenta mais sensibilidade, menos sensibilidade, depois que a gente já realizou a pressão desses pontos e estímulo, né? E aí a gente vai fazer o quê? Vai começar os movimentos de relaxamento para finalização da massagem, tá? Então a gente vai fazer. Primeira coisa, a gente vai relaxar dedo por dedo, então a gente vai trabalhar aqui, ó, movimentos circulares até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E assim a gente vai fazendo em cada um dos dedos, tá? Então a gente vai fazendo movimentos circulares. Começou aqui com o dedo polegar, depois vai vindo o indicador, dedo médio, dedo anelar, dedo o minguinho, né, do paciente. Então, sempre movimentos circulares para promover o relaxamento. Outra coisa que é bem legal da gente fazer para estimular o relaxamento do paciente, até em relação à ansiedade, insônia, ó, é posicionar as nossas mãos entre as partes interdigitais dos pacientes e a gente abre, aí faz esse movimento de abertura, tá? E conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente pode dar uma tracionada também, né, com os dedos para relaxar toda a parte articular do paciente, tá? E depois solta, tá? Então, esse é um dos movimentos que a gente trabalha para relaxamento geral, para relaxar toda a parte do sistema nervoso.
Então, ó, pessoal, para finalizar, então a gente vai bem devagarinho segurar aqui no tornozelo do paciente e tentar aproximar bem devagarinho, né, sem fazer força, lembrando que o paciente tem um limiar de dor e limite da região articular. Então, a gente vai posicionar aqui o tornozelo, fazer uma leve pressão para alongamento do músculo do quadril, dos músculos do quadril do paciente, tá bom? A região do quadríceps anterior, ok? Então, esse aí músculo vai promover o relaxamento e até da musculatura dos isquios tibiais.